Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Amém? Efésios, capítulo 6. Versículo 11. Quem tem Bíblia, diga amém. Amém. Quem não tem, compra uma. É o livro mais importante. Aliás, não é um livro, né? É uma enciclopédia, né? Uma biblioteca, um conjunto de livros, né? Tem tudo. Antigamente vocês conheceram aquela coleção de livros, a gente pesquisava, Barça, né? Todo mundo, quem é que usa ainda? Passou, ninguém lembra mais da coleção. Era tão importante para estudo, para a escola, as pesquisas, ninguém tem mais. Não, talvez até tenham, em casa guardado lá, como, né, para enfeite da estante. A Bíblia não, nunca passa, né? Essa coleção já passou, outros livros passaram. Você vai lembrar de muitos livros, né, que você lia. Hoje já nem serve mais, caducou aquele livro. Até alguns livros que eram muito importantes, da história, geografia. Vocês que são professores aí, pastor, esse livro já perdeu, está desatualizado. Hoje já tem mais estados no Brasil, o Rio foi desviado, aí toda a geografia vai mudando. Tudo muda, tudo passa. Mas a Bíblia diz, mas a minha palavra não passa. Benção, hein? Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. A boca do Senhor assim o disse. Tem livro melhor do que esse? Amém? Então, adquira, leia a Bíblia em casa e ore. Eu vou ler este versículo uma vez, mas depois nós vamos ler juntos, bem forte. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos repetir novamente? Os que estão em casa também podem ler bem forte, que eu quero escutar pela fé. Amém? 1, 2, 3. Amém. Podeis tomar assento. Somos capazes agora de ler somente a primeira parte desse versículo, sem olhar na Bíblia? Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura. Este ano é ano da oração, sim ou não? Ano da oração. Depois que nós entramos nesse tema da oração, o que está brotando na igreja, despertamento, avivamento, vontade de trabalhar, tudo através da oração. Nós já orávamos, mas agora o nosso foco agora é mais forte sobre a oração. Muito forte. E hoje eu estou lendo esse versículo que você já conhece, já lemos bastante sobre a armadura de Deus. Eu quero falar sobre o valor da armadura. O valor da armadura de Deus, né? E esse versículo, no anterior, ele fala aos irmãos, nos demais irmãos. Ele começa a descrever. É para nós, irmãos. Para mim essa palavra, que sou crente, não era uma palavra dirigida aos de fora, mas era uma palavra para os crentes, para a igreja,
de Éfeso. E assim ele diz: aos demais irmãos, fortaleceis, no versículo de número 10, no Senhor e na força do seu poder. Mas quando ele chega aqui no 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura. Ou seja, a armadura não pode ser pela metade. A armadura não pode ser um pouco da armadura. Não, eu vou só calçar aqui. Não, ela tem que ser completa. Toda a armadura. Para podermos resistir o que vem, as lutas, as pelejas, as guerras espirituais. Nunca tente ir com a metade da sua armadura. Não vá. É melhor não ir sem toda a armadura. Porque aqui está escrito que nós devemos estar revestidos de toda a armadura. Completa. Tem que ser completa. Muitas pessoas perdem no campo da batalha espiritual por falta desta armadura. Pessoas que vão abertamente, despreparadas, e perdem a guerra, perdem a batalha, porque foram despreparadas. Enquanto que a palavra de Deus já nos avisa, bem claro, se revista com toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Não era uma armadura de homens. Não era uma armadura que a armadura que a gente poderia mandar fazer numa casa. Olha, faz uma para mim aí. Não. Era uma armadura, mas que já estava preparada, pronta para cada um de nós. A armadura de Deus, não a armadura do mundo. Não era dos homens, não era de governos, não. Era uma armadura de Deus. Levante a mão e você que tem a armadura toda, diga: eu tenho essa armadura. O inimigo conhece quem está com essa armadura. A armadura de Deus. E nós devemos estar revestidos com essa armadura para esse ano de 2024. Para vencermos. Porque ele está dizendo: para que possais estar firmes. Contra quem? As astutas ciladas do diabo. O diabo arma, ele é estrategista. Tem suas estratagemas. Ele prepara coisas para enganar, falsas, para a gente cair, para nos enganar. São estratégias dele, para que a gente não tenha forças, a gente fique fraco. Mas aqui já nos alerta para nós tomarmos posse de toda a armadura, para que possamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele tem ciladas, ele arma contra a tua vida, ele arma contra o teu casamento, ele arma contra a igreja, ele arma contra o povo de Deus, ele arma contra aquele que ora, aquele que busca. Ele está procurando sempre alguma coisa para fazer contra os filhos de Deus. Versículo 12, o que diz o 12? Pode colocar na tela. O que diz o 12? Amém. Olha, irmãos, esse ano é de oração. Não, versículo 12, porque não temos. É uma ordem, não, e acabou. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é contra os humanos, contra os homens, mulheres, não é contra o humano.
E tem pessoas que lutam contra pessoas. Até no meio cristão, pessoas que lutam contra cristãos, contra humanos. Faz alguma coisa, ele se enfurece e quer partir para cima com outras armas. E aqui está dizendo, olha, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não lute contra pessoas. Não lute contra o seu esposo, contra a sua esposa. Não lute contra os seus filhos. Não lute contra obreiros. Não lute contra pastor. A guerra não é essa, não é contra as pessoas. Mas é contra o quê? Os principados. Principados. Ou seja, são os governadores, não é o governador do Distrito Federal, não. Né? Não vai lutar contra ele. É contra os governos. Não é isso que a Bíblia diz? Contra os principados. É com esses que nós vamos ter que lutar, mas sim contra os principados. São aqueles que estão acima da classe, nível de inimigos, demônios, categoria mais em cima. Então é com esses que nós vamos lutar. E para lutar contra estes, nós temos que estar com toda a armadura de Deus. Eu não sei se eu contei aqui há um tempo para a igreja, no mundo espiritual, eu estava evangelizando uma casa aqui em Taguatinga. A gente fazia um culto e um rapaz se converteu, se alegrou, ele estava tão alegre, namorava uma moça que também não era crente, ele também não era, mas ele se converteu naquela noite, ele saiu com alegria no seu coração e foi direto para a casa da namorada evangelizar aquela moça. E os pais daquela moça, todos ali, eram de outro segmento, não cristão. E chegou lá com aquela alegria para falar de Deus, mas ele não estava ainda revestido do poder, com toda a armadura, e saiu para falar para ela. E foi dentro do ninho, do próprio local. E ele foi contar a sua história lá, mas não estava ainda revestido. Por isso que a palavra de Deus também fala no livro de Atos, revestivos, né, do poder de Deus. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Não tenha pressa de avançar para um campo aonde você ainda não tem essa experiência, toda a armadura. E essa pessoa foi, resumindo a história, ele saiu dali atingido. Ele saiu dali bombardeado. São os dardos do inimigo, os dardos inflamados de Satanás, enviados sobre aquele jovem alegre, moço, talvez de 28 anos, saiu dali no seu carro, chegando em casa destruído. O inimigo entrou no seu próprio corpo e ali mexia dentro dele como se fosse uma criança mexendo na sua barriga, por dentro, no seu ventre. Ele não suportava. Chegou na sua casa, só tinha mãe. A mãe orou por ele, acalmou por um instante, mas quando chegou a madrugada, depois da madrugada, ele sobe em uma árvore da sua casa, aqui próximo, e termina com a sua vida. Quando a mãe, já cansada de lutar, e sem pedir socorro, cansou e dormiu. Quando acorda, ela se depara com aquela cena do próprio filho na árvore da sua casa, com a vida ceifada. Foi para um campo de batalha, sem estar revestido com toda a armadura de Deus. O cristão não pode ir para o campo sem estar revestido de toda a armadura.
Por isso que nós vemos muitas pessoas sendo bombardeadas, quebradas, destruídas, porque saíram para um campo que ainda não era a hora. Quando a Bíblia diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Tem que ter o revestimento, o poder do Espírito Santo para enfrentar, vencer essa guerra espiritual. Revestimento. A igreja, mais do que nunca, para esses últimos dias que estamos vivendo, precisamos do revestimento, da armadura de Deus. Não é uma roupa qualquer, não é um vestido, não é um paletó, não é uma gravata. Isso não é o revestimento que nós estamos falando. Nós estamos falando do revestimento chamado armadura de Deus. Deus tem essa armadura para cada um de nós. Tome posse dessa armadura hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depois ele continua falando: mas sim contra os principados e contra as potestades. Depois dos principados vem as potestades. São aqueles que cumprem ordens de cima. Os principados, eles estão debaixo de autoridade de principados. Então, a gente tem que ter muito cuidado para essa guerra espiritual contra as potestades. Existem regiões que são dominadas por potestades. Nós devemos estar sempre em constante oração, vigiando sempre, para que essas potestades que vêm para cumprir ordens, mandados, para fazer cumprir, depois deles vem o que mais? Versículo 12: as hostes espirituais que estão a serviço das maldades e tanta coisa que acontece de ruim na face da terra. Eles são os enviados, são os espíritos, os demônios encarregados para destruir casamento, destruir vida financeira de pessoas, abalar com más notícias, coisas que acontecem neste mundo que está acontecendo hoje de violência, coisas bárbaras, filhos contra pais, coisas terríveis que não podemos nem mencionar. São eles que estão atuando nesta área. No Brasil, recentemente, através de leitura em jornais, nós percebemos que houve uma dispensa daquelas pessoas que estavam presas. Quantos saíram? Saíram, cumpriram ali uma pena e já conseguiram ter alguns dias nesse feriado de estar em casa, até mesmo para se socializar com a comunidade, com a cidade, com a família. Mas muitos deles nem voltaram. Saíram dali já praticando as mesmas coisas. Então você percebe que não é uma coisa que a cadeia vai resolver. Em parte. Mas tem alguns que não é isso. É uma ação diabólica. São demônios que estão atuando. Saiu da porta, já está matando, roubando, destruindo, tirando vidas de inocentes, porque é uma ação demoníaca, é uma coisa maligna. E a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que se revestir de todo este poder, de toda esta armadura que Deus entregou à sua igreja, entregou a cada um de nós, em oração. Orando, diz a Bíblia, em todo o tempo, com oração e súplicas, ou seja, constantemente em oração. Não podemos ceder 1 centímetro, não podemos retroceder nada, mas sempre orando constantemente, para que possamos prevalecer. Depois de prevalecer, ficarmos firmes. Não recue, fica firme. Venceu a guerra, se prepara mais, porque daqui a pouco pode vir uma outra. As guerras sempre são maiores do que aquelas outras. Nós vamos enfrentar outras guerras, em outra dimensão, em outro nível,
espiritual, mas você está preparado para vencer todas elas em nome de Jesus Cristo. Todas elas em nome de Jesus. Nós já vencemos várias, a igreja já venceu várias, mas todas elas são capazes de serem vencidas na pessoa de Cristo, através da cruz, da mensagem da cruz deixada por Jesus ali na cruz. Aquela mensagem que é poderosa, a mensagem da cruz, é que faz a diferença na nossa vida. Se nós não olharmos para a cruz, para o sacrifício de Jesus, para a mensagem dele deixada, nós não romperíamos, não venceríamos. Mas nós não podemos retroceder 1 centímetro, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé, da minha fé. Ele que nos dá essa fé, é Ele que nos dá essa coragem para estarmos lutando dia após dia. Eu falei no início do culto, se dependesse da gente mesmo, a gente já tinha caído. Nós já, misericórdia, não sei nem onde a gente estava. Já teríamos sido engolidos. Mas Deus capacita, reverte, aquela mensagem deixou até hoje. Nós não podemos fugir dessa palavra que foi deixada por Ele. É a palavra da cruz, a mensagem da cruz, a mensagem da verdade, da justiça, revestivos da couraça da justiça, revestivos da palavra, revestivos de toda a armadura. Então eu tenho que recorrer a estes recursos que Deus oferece. Nós temos hoje, se você ler os versículos seguintes, você vai perceber quais são esses recursos que é oferecido sempre. Está aí à nossa disposição. Então lança a mão daquele que Deus já te deu, irmão. Pega a tua armadura hoje e olha, eu vou tomar posição. Vou começar o ano tomando posição, como um bom soldado que não se envolve com este mundo, com estas coisas desse mundo, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Aquele que nos arregimentou, foi Cristo que te arregimentou, foi Cristo que te alistou nesse exército, o exército de Deus, o exército que não perde uma batalha. Esse é o exército verdadeiro. Tome posse, se revista da armadura de Deus, e quando aparecer esses inimigos, essas potestades, esses principados, você sabe como lutar. Não vai precisar chamar, vem cá fulano, vem cá irmã de oração, acho que eu vou ali na casa do profeta para orar. Não, você vai enfrentar o seu problema, você vai enfrentar essa guerra de frente, em nome de Jesus. Tem pessoas que parece que não sabem, não, eu não sei, vai orar, busca o Senhor, dobra os joelhos, se revista de autoridade. Deus já entregou à igreja essa autoridade. Não precisa ficar correndo atrás de A, atrás de B. Não, eu vou para ali, eu vou para acolá. Não, você já tem o seu lugar, você tem a sua armadura, irmão. Desde o dia que você aceitou Jesus Cristo, você tem essa armadura. Só se perde ela quando se peca. Essa armadura, a armadura a gente perde. Mas se você está na presença de Deus, buscando a Deus, continua usando as tuas ferramentas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue orando. Vai orar mais esse ano. Vamos orar mais esse ano. Hoje pela manhã eu falava ali na reunião, olha, vai acontecer tanta coisa maravilhosa. Através da oração da igreja, já está acontecendo. Coisas tremendas. Eu não estou falando de carro, não estou falando de chave, eu estou falando de vida espiritual, de crescimento espiritual. Pessoas que vão olhar para você, eu não estou acreditando, mas era aquela menina, não estou acreditando, é aquele homem, mas não era ele cego, não era ele, olha, mas foi Deus que transformou a vida dele. Como ele fala, parece que está falando com... Ele já passou pelo banco da escola, da faculdade teológica? Não, mas ele está falando com tanta graça, com tanta autoridade. É porque a pessoa deixou Deus agir na vida dele. Ela tomou posse daquela armadura e disse, eu quero, Deus, isso para a minha vida. Eu quero esse negócio, Jesus. Eu quero essa oração. Eu quero orar mais. Eu quero ler mais a Bíblia. Eu quero mais essa palavra. Eu quero mais a minha casa na presença do Senhor. Eu vou orar, começar a orar. É uma guerra. É um filho que está assim, é uma filha que está assim. Eu vou orar. Vou entrar em oração e não vou escutar ninguém mais, não. Chega de conversa. Eu vou falar com Deus.
Tem aquela canção que o coral sempre canta: falar com Deus faz bem a alma. E é verdade. Dobra o seu joelho, depois que a gente dobra o joelho depois da oração, a gente levanta e a gente diz: olha, você olha assim, não aconteceu nada, eu não estou vendo nada. A gente que pensa, mas já aconteceu. Você não levanta mais do mesmo jeito. Aleluia. Fala para o vizinho: vamos orar juntos esse ano, muito. Vamos orar muito. Vamos enfrentar muitas coisas, mas vamos orar muito. Vai ter muito enfrentamento, tá? Mas você vai resistir, não vai ceder. Irmãos, olha, Jesus resistiu, sim ou não? Ele não foi tentado? E quem é o homem que não vai ser tentado? Quem é a mulher que não vai ser tentada? Não, pastor, mas eu sou crente demais. O diabo não quer saber. É porque eu sou crente, eu sou da igreja, eu sou Batista Ebenezer, eu sou da Universal, eu sou da Pentecostal. Quer nem saber. Agora, se você é de oração, de busca, tem armadura, ele não vai te encarar. Vai ficar com raiva, vai fazer, mas você vai vencer. Em nome de Jesus. Tá? Se preocupe não. Mas estão falando bem, mal de mim. Não, não tem problema não. O inimigo nunca vai falar bem de você. Estão falando mal, deixa para lá. Ou ficar irado com raiva porque estou falando mal, deixa para lá, ora por aquela pessoa. A tua guerra não é contra aquela pessoa. Fiquei com raiva, nem cumprimento mais a irmã, estou com raiva. Não, agora que você vai procurar a irmã, agora que você vai abraçar aquele irmão, agora que você vai perdoar, é agora que você vai se achegar a ele, para mostrar que você tem uma armadura, tá? Espiritual. O inimigo quer que você se afaste das pessoas, se isole das pessoas. Não, eu vou me aproximando daquela pessoa. Eu estou vendo que isso não é de Deus. Eu estou vendo que aquela palavra, aquela atitude, ação não foi do Espírito Santo. Eu vou ajudar aquela pessoa em oração. Como é que pode? Ajudar? Está te prejudicando, está não sei o quê, te perseguindo, e você vai ajudar? Vou ajudar em oração. Vou ter um relacionamento com aquela pessoa. Vou orar por ele. É libertação. E não precisa chegar perto da pessoa: estou aqui porque você vai ser liberto, tu está cheio de demônio. Não. Precisa falar. É espiritual a guerra. A batalha, a guerra está do outro lado. E tem gente que fica batendo a cabeça na parede, batendo a cabeça nas madeiras. Não bate não. Passa para o outro lado. Espiritualmente falando. Aí você vai ter a vitória em nome de Jesus. Não sei se eu falei aqui, não sei que dia foi. Eu me lembrei de uma palavra que eu falei aqui. Está brigando com o marido, não sei o que. É tanta discussão em casa, irmão. Tanta briga em casa. É ciúme, não sei o que. Se o marido chega sem perfume, está fedorento. Se chega perfumado, que foi isso? Aí começa a guerra. Então, se chegou, dá um jeito, dá um banho nele. Chegou com cheiro de cachaça, dá um banho nele, joga um spray na boca dele, né? Tira aquele mau hálito, vai cuidar dele. Ora por ele até ele se converter. Até se converter. Chegou bêbado na porta da casa, chama para dentro, leva ele até o banheiro, dá um banho nele, dá um perfume nele. Tem sabonete bom aí, entendeu? Tem sabão, tem tudo. Coloca lá, vá orando, tenha paciência. Seja perseverante na oração. Permaneça firme. Não abra mão. Não dá mais não, pastor, porque não é você, você vai dar uma palavra. Não, é porque aí a gente entrega logo. Não entrega. Segura, vá orar, dobra o joelho. Não, eu estou orando, pastor, é para matar logo. Para Deus levar. Olha, que Deus quer levar a gente assim, gente. Ainda fala que Deus vai levar daquele jeito. Ó. Você está dizendo, a pessoa está dizendo assim, que o diabo leve. Não, nós não podemos fazer isso. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Dos ímpios, nem pensar. Então, permaneça firme. Não acaba com o casamento agora. Diga, não, eu vou até o fim.
E Deus vai fazer essa obra. E Deus vai consertar. Irmão, se eu fosse perguntar aqui, certamente tem muitas pessoas, pastor, isso aconteceu na minha vida, eu orei, fui dobrar joelhos e aconteceu. Domingo aqui, no dia 31 de dezembro, o ano passado, eu preguei sobre a oração, e eu falei sobre o lobo frontal, não foi? Aí depois o doutor, que é médico, o doutor Nery, acho que ele não está aqui hoje não, depois da pregação ele chegou aqui e notou, pastor, tudo é verdade, a medicina está comprovando, a cientista está não sei o quê, está tudo esse mesmo. Tem crente vive mais, quem ora vive mais, quem canta vive mais, por isso que é bom cantar. Entra no coral, entra no louvor, entendeu? Fica aí, canta, vai orar, canta no banheiro, vai cantando, canta em casa, canta no ônibus, canta na rua, em todo lugar, vai cantando, vai orando. Né? E aí ele chegou aqui, olha, pastor, é verdade, mas quando a gente ora, pastor, comprovado, ele diz, quando a gente ora, dobrando os joelhos em casa e fazendo assim, né? Concentrando, orando, ele diz que o fluxo sanguíneo aumenta não sei quantas vezes mais no corpo da pessoa, no cérebro, oxigena tudo, e isso renova, fortalece veias, artérias, diz que mexe com o corpo todo. Que bênção, né? Então dobra o joelho também, é bom. Na igreja, tem o costume de chegar na igreja, dobra o joelho antes de começar o culto, chega mais cedo. Vamos até preparar esse ambiente, né, para deixar uma música, para as pessoas já chegando, orando, ter seu momento a sós com Deus, orar. Fecha a porta do quarto, ora. Tem oração que é em secreto, que é só você e Deus. E Deus que te vê no secreto, Ele vai te recompensar. Aí aquela oração que sobe e faz bem para o nosso cérebro, faz bem para o nosso corpo. Quem falou foi um médico. E os livros estão provando isso hoje. Por isso que é bom ser crente. Se converta hoje. Entrega a tua alma a Cristo hoje. Tenha uma qualidade de vida melhor hoje. Não deixa para amanhã. Não, é agora. Ore. Ame as pessoas. Perdoa uns aos outros. Essa é a vida cristã, irmão. Não é essa vida da internet, de falar, de saber da fofoca do outro. Estão fuxicando, estão falando isso, estão falando aquilo. Não me interessa. Não quero nem saber de notícia dele. Nem passa para mim esse tipo de coisa, irmão. Tem grupos por aí que o objetivo é orar e acabou. Não vem botar, né, conversinha lá não sei de quem, do fulano de tal. Não, esse grupo aqui é para isso. Não contamina, não. Amém? Vamos estar em oração, revestido de todo o poder e com toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas, os planos do inimigo. Não vai dar certo com você, não vai funcionar. Planejou e fez as suas estratagemas lá, mas não vai funcionar. Pode planejar oculto, escondido lá, e Deus vem e revela para você, está lá. Está a armação lá, não sei o que, você vai passar ali, vai ter um acidente, aí você sem saber, desvia o carro por outro local. Não sabe nem, Deus, inimigo planejou para te matar ali, Jesus vai por aqui. É dessa forma. Vai dar tudo errado para o inimigo e vai dar tudo certo para você, em nome de Jesus. Aleluia, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Se coloque de pés em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Cumprimente o seu vizinho. Diga, olha, vai dar tudo certo para você.